convicção de que a ciência poderia ser uma interlocutora da sociedade foi o fundamento que organizou nossa presença no Instituto de Ciências Humanas e Letras. Na universidade você tinha uma efervescência política e cultural muito grande. Muito grande de uma mudança da universidade, para que ela se tornasse mais democrática. Professores, então, foram capazes de mobilizar isso, esse contexto, em termos criativos. A gente vivia a universidade autoritária, mas em que pese ser a universidade autoritária, era também a universidade onde o contraponto do autoritarismo se fazia emergir, seja na sala de aula, através da atitude dos professores, seja através dos questionamentos filosóficos. Eu acho que de um grande movimento cultural externo, especialmente no teatro e no cinema. E por aqui circulava o melhor da música local, da música que na época se chamava MPA, música popular amazonense. Então isso era efervescência, tinha teatro, tinha música, tinha dança, tudo junto e ao mesmo tempo. E eu entrei nesse ambiente. E ao mesmo tempo um ambiente de crise. Era um momento muito rico, havia um engajamento muito grande dos professores da universidade, especialmente os professores da área de humanas, das áreas de humanas, e eles eram muito ativos. E a própria universidade também estava investida de uma luta política muito forte, pela democratização no país, mas também por condições melhores da universidade. Então isso temperava o equilíbrio de forças que não deixavam a vida intelectual morrer de vez, né? Até porque havia a presença de uma forte crítica social ao processo de autoritarismo no ambiente da universidade. Mas nós ministrávamos cursos de sociologia para toda a área de humanidades. Então a nossa interseção nesses cursos era muito grande, porque estávamos na filosofia, estávamos no serviço social, estávamos no curso de biblioteconomia, estávamos no curso de economia, contabilidade e administração. Eu trabalhei 9 anos nesses cursos da FES. Então nós tínhamos acesso, primeiro, a uma literatura exigente de perfil crítico, que era introdução à sociologia ou a sociologia aplicada à comunicação, à administração, que já nos dava um horizonte contra a burocracia, contra o autoritarismo, porque estudávamos a formação e desenvolvimento da sociedade regional. Nesse mesmo ambiente já estavam os rudimentos da sociedade civil. E isso me chamou muita atenção. Então, antes mesmo de entrar na universidade, eu já tinha, na verdade, eu tinha muita vontade de participar daquele movimento ali, daquela efervescência que a universidade trazia para as ruas muitas vezes. Havia uma mobilização muito grande dos estudantes em torno do DCE e das candidaturas para a reitoria, né? Então o momento político era muito animado também, meio que puxava a gente para a universidade, né? Muitos de nós. A luta pela democratização dos centros acadêmicos que tinham desaparecido, a luta pela democratização dos diretórios acadêmicos, né? Para não estarem mais na mão apenas dos filhotes da ditadura, a luta pela volta dos partidos políticos que foram para a clandestinidade, a luta pela criação de um partido dos trabalhadores, que ainda não existia, mas começa em 1979, e esse movimento nacional docente, que se inspirava num movimento mais amplo pela luta da democratização da universidade brasileira, mas especialmente pela autonomia didático-financeira, pedagógica e científica das universidades, que não existia. A década de 80 foi uma década de grandes movimentos em Manaus. Os momentos mais significativos do movimento social, do movimento político-sindical, por exemplo. Os metalúrgicos tinham acabado de, na década de 80, de
de tomar o sindicato deles nas mãos de um sindicalismo burocrático. Essa novidade do meio sindical ela acabou se traduzindo em várias outras categorias. Quer dizer, a tomada dos sindicatos metalúrgicos com setores que advogavam um sindicalismo vivo, participativo, combativo, acabou contagiando vários grupos, várias categorias sociais na cidade de Manaus. Por esses dois contextos, um contexto nacional de aprovação da Constituição e por um contexto de normalização e agitação cultural e política na universidade, né? Então, o curso se beneficiou muito disso. Os professores, então, foram capazes de mobilizar isso, esse contexto, em termos criativos, né, para o curso, para os estudantes de ciências sociais. Os professores das ciências sociais já eram considerados professores com determinada liderança intelectual. Primeiro porque esse processo da universidade e da nossa formação dentro da universidade é um processo muito importante, porque ele nos assegurou o lugar científico e essa luta só surtiu efeito porque nós estávamos simultaneamente na sala de aula, nos capacitando e intervindo na sociedade. Esse quadro de professores que vai, com outros, é claro, aqui na universidade, que vão construir a proposta de criação de um curso de ciências sociais. Tem nas primeiras turmas aí uma fase de implantação, né, de início, de mobilização do que já havia de pensamento social e ciência social na região para dar uma forma institucional a isso, né? Talvez esse seja um primeiro momento, na medida em que o curso não só se afirma, como se amplia. Nós estávamos presentes na resistência das igrejas, nas pastorais operárias, nos sindicatos que estavam querendo se autonomizar, nas associações de direitos humanos que estavam florescendo. E com isso, nossos processos de formação, de especialização, mestrado e doutorado, internamente a essa expectativa da universidade, que estava em sintonia com a universidade brasileira, eu acho que facilitou muito a criação e o fortalecimento do curso das Ciências Sociais no Instituto de Ciências Humanas. Já chegando nos anos 90 e é um processo de consolidação do curso. É muito interessante porque hoje aquilo que é nacionalmente reconhecido que é a política de iniciação científica do CNPq para o Brasil, ela começa aqui, né? Começa aqui na Universidade Federal do Amazonas e os professores das ciências sociais, os estudantes das ciências sociais dos anos 90, têm um papel muito importante na formação dessa cultura de pesquisa. A combinação do curso com o financiamento de pesquisas de bacharelandos, né, de pessoas que estavam cursando a graduação ainda. E isso foi fundamental por duas razões. Primeiro, porque propiciou a prática da pesquisa ainda no momento de graduação. E segundo, porque preparou boa parte dos quadros que se tornariam professores e pesquisadores em instituições públicas e privadas no estado do Amazonas e alguns até fora. O segundo momento já é o momento de disciplinamento e da afirmação, eu diria, do perfil do cientista social. De um lado, disciplinamento na criação do nosso curso, com essas duas predominantes áreas de antropologia e sociologia, como o nosso diálogo interdisciplinar nos favoreceu influenciar os processos de criação da pós-graduação na área de humanas, porque introduzimos essas disciplinas no INPA, o Centro de Ciências do Ambiente passa a ser uma pós-graduação também importante, onde tem a nossa contribuição. Você tem esses momentos, um momento de criação, de formação dos professores, criação de um curso de ciências sociais e sua consolidação, e o momento que nós chegamos à pós-graduação. Os nossos professores passam a ser lideranças intelectuais importantes, eu diria muito influentes na criação da pós-graduação na área de humanidades. Tanto na criação da pós-graduação do Sociedade e Cultura, não é? Como na criação da pós-graduação do próprio curso de Sociologia. Um outro momento se caracteriza por essa expansão do ensino superior, combinada com condições relativamente precárias, né?
Mas nesse quadro é que se cria a pós-graduação em sociologia e várias outras pós-graduações, né? Quer dizer, nós temos um quadro de ampliação dos horizontes das ciências sociais, dos horizontes institucionais, eu quero dizer, né? E que tem a ver com políticas públicas, né? A precarização dessas condições é dada tanto, eu diria, pelas condições materiais em que se desenvolvem muitas das atividades, quanto por conta dos próprios critérios que articulam um conjunto de cursos e de instituições. Um certo dispositivo, que ele é invisível, mas que ele funciona bastante na forma da disciplinamento dos professores, tanto na graduação como no mestrado, doutorado. Mas, evidentemente, a universidade pública passou por transformações muito profundas, né? E não só a universidade pública, né? O conjunto da sociedade brasileira experimentou transformações muito profundas, e isso tem a ver com os horizontes de realização pessoal de todo mundo. Uma das coisas que me parecem mais notáveis no campo das ciências sociais é uma progressiva profissionalização, digamos, principalmente no que diz respeito à pesquisa, o que tem, inegavelmente, uma dimensão positiva, né? Quer dizer, hoje é possível dizer que há políticas de formação de pesquisadores que vão desde a graduação até o doutorado, o que significa dizer que existe a condição da gente formar pessoas dedicadas a produzir conhecimento sobre a realidade da Amazônia, do Brasil, do mundo. Eu acho que esse é um dado fundamental. E isso é importante porque nos permite ser colocados de uma forma exemplar na sociedade. Não é que sejam os melhores cidadãos, não, mas que o nosso perfil de ciências sociais assegura um lugar intelectual importante na interlocução com os movimentos sociais, com os partidos políticos, com as instituições universitárias, com as linhas de pesquisa, com a pós-graduação. O Amazonas viveu isso, né? Viveu um momento de surgimento das ciências sociais, de um processo em que elas são colocadas, como vários outros cursos, né? Numa situação muito delicada, e depois com uma expansão significativa, promissora até, né? A despeito de todas as condições. E agora nós temos vários testes para enfrentar, né? Acho que existem testes relativos a financiamento da educação pública superior, de uma maneira geral, né? Testes relativos a conteúdo, quer dizer, se disseminou pelo país nos últimos 3, 4 anos uma percepção de que o que se discute nos cursos de ciências sociais não tem importância para o país, mas tem uma outra visão que é mais pragmática, que tem a ver com o fato que não se concebe a natureza do nosso conhecimento como alguma coisa necessária e fundamental para a compreensão do processo social em que todas as outras iniciativas se dão. As ciências sociais e a filosofia não é novidade para ninguém. No plano nacional, elas estão sob um intenso ataque. O programa Escola Sem Partido é a ponta de lança dessa negação das ciências sociais do lugar que ela tem aí. Mas, ao mesmo tempo em que isso é verdadeiro, o processo numa escala planetária de produção da riqueza na ordem do capital gerou revoluções profundas. O ataque pelo qual hoje passam a filosofia e a sociologia, as ciências sociais, na forma como nós pensamos o sistema de formação educacional e das profissões no Brasil, ela é um tiro no pé ou na cabeça da possibilidade de desenvolvimento desse país. Por quê? Porque nessa ordem que eu falei da reestruturação produtiva, as ciências sociais e a filosofia são lugares estratégicos para se pensar o sentido dessas novas formas de produção. No Brasil, isso está sendo desvalorizado, não é? Não é de agora, eu acho que em vários campos das ciências sociais sempre enfrentaram enorme preconceito, né? Mas agora isso tende a se
ampliar. Se você não tiver um anteparo que pense o sentido dessas novas formas de produção, né, nós vamos chegar à barbárie. E você vê que os sistemas educacionais mais bem arejados pelo planeta afora têm um lugar especial para as ciências sociais e para a filosofia. Todo esse ataque que nós passamos, ele é danoso. Ele é danoso para as ciências sociais brasileiras, porque implica em corte de recursos, implica em fragilização de programas de pós-graduação e também da graduação, mas, ao mesmo tempo, ele é danoso para o todo do futuro da sociedade brasileira. E nós teremos, portanto, um desafio político muito grande aí, né? Para fazer frente a esse tipo de percepção, por um lado, e, de outro lado, para fazer frente às condições de profunda precarização que tendem a ser colocadas para nós, em virtude de compreensões sobre educação superior, sobre pesquisa, que me parece tendem a colocar a ciência brasileira, né, de um modo geral, mas as ciências sociais num lugar, digamos, de terceira ou quarta categoria. Então, temos desafios grandes. Agora, acredito que, até pela nossa trajetória, né, de experimentar situações diferentes e tal, se nós tivermos aprendido com ela, talvez a gente encontre também respostas, né? Depende de onde a gente quer chegar com as ciências sociais. Então, se nós queremos um país rico, mais democrático, menos desumanizador, vejo que tem algumas tarefas importantes nesse processo. Uma é, do ponto de vista da graduação, a criação da licenciatura e, no plano da pós-graduação, a retomada de um programa de pós-graduação em ciências sociais, sociologia, alguma coisa do tipo, né, que devolva para esse âmbito do processo de formação do intelectual o lugar que as ciências sociais merecem nesse lado aqui do Brasil. Qual é o lugar do profissional de ciências sociais nesse mundão de reestruturação produtiva? Isso a gente precisa responder com clareza e com muita serenidade. Essas várias encruzilhadas são encruzilhadas do pensamento, do afeto, né? São encruzilhadas da imaginação, né? Você pode mobilizar a sua imaginação para um caminho ou para outro. Você pode para fazer um documentário ou para escrever um livro, né? São possibilidades da gente traduzir as nossas inquietações em alguma coisa que nos obriga a dialogar com os outros, a falar com os outros, a nos comunicar. Eu acho isso a coisa mais bonita das ciências sociais. O perfil do nosso alunado é diferente dos demais da área de humanidade. Eu acho praticamente impossível, com o currículo que nós temos e com a imersão que se faz nos estudos, que de um lado buscam autonomia intelectual, mas buscam também uma inserção na sociedade, eu acho muito difícil o nosso aluno ser confundido com aluno de outra área. E isso, de certa forma, traz uma responsabilidade para nós, não é? Na medida em que, se esses alunos têm uma visão crítica da realidade, de que modo a intervenção deles vai se fazer notar criticamente fora depois que eles saem da universidade. E eu diria que isso é evidente. A gente percebe quando tem o ex-aluno nosso numa universidade particular, num programa de extensão, por exemplo. Quando tem o ex-aluno nosso liderando um projeto, uma iniciativa popular, uma ONG. Quando tem o ex-aluno nosso passando, porque todos eles, quando se submetem, são aprovados para os níveis de mestrado e doutorado, né, e até pós-doutorado. Quando tem alunos nossos que migram e que vão trabalhar em outras instituições universitárias da região norte ou até mesmo no exterior. Quando tem alunos nossos fazendo a diferença na sociedade. A experiência das ciências sociais nesses 30 anos legou para esta região profissionais que estão atuando em vários campos, em lugares que fazem experiência com políticas ambientais, política agrária, no âmbito da administração, das artes, da ciência política, das ciências jurídicas,
seja no setor privado, seja no terceiro setor, e também da educação, no ensino fundamental, né? Você tem um espaço para a inserção do cientista social muito grande, né? E, ao mesmo tempo, por conta disso, o desafio de mostrar também para estes setores que empregam esses profissionais, né, o quanto eles são necessários. Quanto é necessário ter um cientista social discutindo política ambiental, discutindo política de segurança, política de saúde. Então, qual é o nosso papel? Né? Qual é o nosso papel na Amazônia? Qual é o nosso papel no mundo? Que tipo de ciência social a gente quer fazer? Né? O que a gente quer esclarecer? O que da realidade é importante esclarecer hoje? Né? Quais são os nexos das ciências sociais entre si e para além das ciências sociais, né? Com outras áreas do conhecimento? Como é que esses nexos se estabelecem ou podem se estabelecer através de ações práticas dentro das universidades, dos institutos de pesquisa e tal. Tem uma série de coisas colocadas para nós, né? E é importante que o debate seja muito aberto, reunir, né, reflexões, conteúdos que mostrem a pertinência do que a gente está dizendo e de, nesse confronto, né, esclarecer. A natureza do confronto e do conflito nas ciências sociais não é a eliminação do outro, é, na verdade, o esclarecimento mútuo. Esse esclarecimento mútuo, às vezes, faz com que a gente repense posições prévias, né? Mas não significa uma capitulação diante de nada, apenas reconhecer que havia limites e os limites precisam ser transcendidos por razões várias. Então, acho que esse é um desafio muito interessante da gente enfrentar para fugir das engrenagens, né? Para não ser só mais uma engrenagem nesse mecanismo complicado, brutal, né, que tende a aprisionar a imaginação, a capacidade de trabalho dentro de uma métrica que foge completamente à perspectiva crítica, né? Completamente à perspectiva do esclarecimento, essa da busca da compreensão. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E eles estão inseridos por aí, né? Eu já não tenho mais um controle exato de em quantos campos de atuação esse profissional ele pode ser encontrado hoje no nosso estado, mas estão em vários lugares. Então, acho que esse é um dado importante que mostra o acerto que foi criar o curso de Ciências Sociais. O que nos distingue, na minha opinião, é o conhecimento e a inserção social. E eu acho que, se existe algo para dizer, é dizer que eles serão os futuros cidadãos com um conhecimento profundo da realidade social e que a inserção deles na sociedade não vai ser igual à dos outros sujeitos, em qualquer área que eles empreendam, mesmo que seja como livre empreendedor individual, como editor de um jornal, como um pesquisador, como jornalista, como um animador cultural. Ele vai ter não só um conhecimento diferenciado, como ele vai ter uma inserção social bastante diferenciada. Primeiro, porque a interlocução dele vai ser diferente com a sociedade. Segundo, que ele tem no seu ambiente intelectual um conjunto de pares, uma rede intelectual visível e invisível, que vai também, de alguma forma, orientá-lo no sentido mais cidadão e republicano das suas decisões. Eu ainda acredito nisso.